Fala, lendas! Sou Thiago Morelli da Enablers DAO, que cria e acelera negócios na Web3. Você está escutando a primeira temporada do podcast Revolução Web3, produzido pela Startse e Enablers, e toda sexta-feira tem um episódio novo. Aproveita e, se estiver no YouTube, se inscreva no canal, no Spotify, segue a playlist, dá um curtir e manda para algum amigo, porque quem não fizer parte dessa revolução vai ficar para trás. Hoje eu tenho a honra de anunciar o nosso episódio, que é DeFi e os bancos tradicionais, e o nosso convidado é a lenda, o Enabler, André Portillo. Só bora? Tudo bem? Bem, Thiago, obrigado pelo convite em primeiro lugar. Boa tarde, não, bom dia a todo mundo. É um prazer estar aqui. Eu sou André Portillo, sou sócio do Banco BTG Pactual. Estou lá já há um tempinho, um pouquinho mais de 20 anos. E nesses 20 anos já fiz algumas coisas diferentes. E agora, mais recentemente, eu sou responsável pela área de ativos digitais, a área que cuida de cripto no banco. E responsável pelo lançamento da Mint, que é a nossa plataforma de investimentos em criptoativos. Então, assim, um prazer estar aqui hoje falando desse assunto tão apaixonante, tão pouco entendido, né? Vamos ver se a gente consegue ajudar um pouquinho nesse entendimento, né, Thiago? Pô, maravilhoso. Não, o prazer é totalmente nosso. Obrigado por ter topado o convite. Então, André, vamos falar em primeiro sobre o contexto dos bancos tradicionais, né? Dar um overview, como que funciona hoje, prós, contras, os desafios e como soluções Web3, soluções descentralizadas, conseguem otimizar o que já existe e talvez até criar novos modelos de negócio. Tá, se puder dar um overview para a galera, super agradeço. Vamos lá. Vamos tentar, assim, resumir um pouquinho essa história, mas, assim, fundamentalmente, os bancos começaram com uma forma das pessoas guardarem o dinheiro, as posses dela, de uma forma segura, né? E agora, o muito interessante, esse assunto que eu gosto muito, Thiago, assim, é você observar como as inovações na indústria financeira, muitas vezes elas foram responsáveis por inovações e por evoluções na sociedade, na economia como um todo. Eu posso dar alguns exemplos aqui, como na época do renascentismo, da Renascença, os Medici foram responsáveis por algumas inovações financeiras na época, foram os primeiros a inventar um sistema de contabilidade, de duplos lançamentos, e trouxeram algumas funcionalidades até da matemática árabe, e isso permitiu que eles oferecessem serviços financeiros na época que geraram uma riqueza muito grande, e isso de alguma forma acelerou o processo da Renascença. Sendo um pouquinho depois, mais para frente, na Holanda, a invenção das corporations, das companhias por cotas, que permitia que você investisse num empreendimento, numa empresa, e financiar empreendimentos dessas empresas. Isso permitiu, em grande parte, a expansão comercial e da navegação holandesa. Aí você vai um pouquinho mais para frente na Inglaterra, com o advento das banking notes, que já existia um pouquinho antes, mas foi na Inglaterra que elas ganharam mais escala, que basicamente foi o precursor do nosso dinheiro em papel. E isso também foi um dos aceleradores da própria Revolução Industrial, quando você gerou um capital que você podia financiar todo esse tipo de empreendimentos. Então, assim, as pessoas às vezes não se tocam muito como as inovações financeiras, elas impactam na nossa vida, na sociedade. E, fundamentalmente, essa coisa toda de banco começou com confiança. Então, olha, cara, eu tenho um dinheiro, não quero guardar isso em casa, porque em casa, cara, você pode ser assaltado, pode pegar fogo, pode ser uma porrada de coisas com o teu dinheiro, com um bem teu que está em casa. Então, começou dessa forma, mas uma vez que você tinha uma quantidade de recursos guardado em um local, você começou a ter outros tipos de inovações e serviços que começaram a surgir disso aí. Então, o crédito depois começou a surgir em cima disso, né? Porque, tá bom, eu tenho um dinheiro aqui, esse dinheiro, nem todo mundo precisa desse dinheiro no momento específico, então posso pegar parte desse dinheiro que eu coloquei aqui no meu cofre, eu posso emprestar para outra pessoa. Agora, tudo isso é sempre baseado em confiança. Então, assim, o cerne da indústria bancária sempre foi confiança, é o credo, entendeu? Crédito vem do latim credo, que é você ter credibilidade, você acreditar. E mesmo hoje, a gente vê no sistema bancário, você pega, por exemplo, crise de 2008, quando você teve um problema de credibilidade na indústria bancária. Você tem uma corrida bancária por causa disso. Então, assim, o fundamental é
do sistema bancário ainda é a confiança. E aí, não antecipando o nosso papo aqui, a gente está vendo uma inovação tecnológica agora que também está talvez mudando um pouco a forma como essa confiança acontece. Então, assim, resumi um pouquinho aqui, mas a gente pode explorar mais isso para frente. Não, maravilhoso, sensacional. Então, a gente pode falar que perfeito. Eu acho que eu não sabia disso, mas ver se está certa a minha interpretação. Da mesma forma que as inovações de tecnologia que ocorrem durante guerras, né, acabam impactando a nossa vida social, as inovações são feitas na frente financeira também acabam impactando outros setores. Muito. E assim, quem gosta de história econômica, de história financeira, é uma coisa muito bacana. E, de novo, eu dei 3 exemplos aqui, mas tem N outros. Você pega, por exemplo, as guerras napoleônicas, a Inglaterra jamais teria conseguido derrotar Napoleão se ela não tivesse parceria com os Rothschild, que era quem fazia toda a parte de câmbio e de transferência, levar o dinheiro da onde ele saía para onde precisava para você comprar, financiar as tropas, etc, etc. Então, não é uma história tão bem contada e assim, não dá para você dizer o que vem antes, mas certamente ou a inovação financeira ela veio um pouquinho antes e permitiu outras inovações, ou elas aconteceram ali de forma paralela, né? E é muito interessante, cara, a gente pode ficar aqui o dia inteiro só conversando disso, tá? Mas até mesmo essa transformação que você teve da Idade Média, onde você tinha pouquíssima inovação tecnológica, não só a nível de tecnologia, num sentido mais amplo, mas também de inovação financeira, onde basicamente você tinha um padrão ouro funcionando, o ouro era meio que a moeda, e isso fazia com que você tinha uma velocidade de circulação de capital muito lenta. É difícil transportar ouro, se era roubado, não tinha. E essas inovações financeiras todas que aconteceram, elas permitiram cada vez mais a circulação de dinheiro, de valor, fosse cada vez mais rápida. E isso permite que você financie empresas mais rápido, que as pessoas tenham os negócios deles mais rápido, que você tenha um comércio de uma forma muito mais rápida. Então, óbvio, você junta isso com uma inovação tecnológica que permite uma navegação mais acelerada. Se junta isso com a inovação financeira, você acelera bizarramente os outros efeitos na sociedade. Entendeu? Mas assim, a gente não costuma aprender no colégio essa parte da inovação financeira, né? Mas deveria, porque primeiro que é legal pra caramba e segundo que de fato impacta muito. Perfeito. Me corrija se eu estiver falando besteira, mas os templários, né, eles, eu acho que foram um dos precursores nessa brincadeira e isso impactou muito. Pra caramba, tudo. É isso mesmo. Etc, né? É isso mesmo. Pô, sensacional. Muito legal. E o cerne, então, é a confiança. Ou seja, eu tenho uma grana, eu ia viajar, né? Ao invés de eu deixar meus bens, não tinha como levar isso no bolso, na maleta, seja pelo perigo da viagem, seja lá pelo que for. Eu deixava com um terceiro. Esse terceiro é o que a gente chama hoje de banco, né? E eu recebi um papel que me dava o direito de depois resgatar aquilo que é meu, né? E então foi o que você falou, a confiança é o cerne. E aí você citou o caso de 2008, né, que teve a corrida aos bancos, como já teve em outros momentos, que aconteceu aqui, se não me engano, em 92 com o Collor. O Brasil teve. Teve alguns momentos ali. No Collor teve, depois do Plano Real, você teve muito, não um problema sistêmico, mas muitos bancos com problema, que teve corrida bancária em bancos específicos, entendeu? Tem casos, claro, Banco Econômico, Banco Santos, próprio Banco Nacional, mas o sistema conseguiu meio que se segurar. Um pouco depois da crise, 2013, 2014, teve um problema grande no Chipre, consequência da crise da Europa, que foi pós-crise de 2008, assim, corridas bancárias e problemas bancários são comuns na nossa história econômica e todos eles estão em cima do problema da confiança. É aquele negócio, você tem dinheiro no banco, aí de repente você escuta um boatozinho de cara só, cara, esse banco tá com problema, o que você faz? Vou lá tirar meu dinheiro do banco assim que der. É a mesma coisa, entendeu? Sim. Meu pai me conta uma história do Amador Aguiar, Aguiar, que é o fundador do Bradesco, isso. Que uma época disseram que tava sem liquidez e tal. E aí ele pegou um conversível, saiu no centro de São Paulo, conversível, para falar, não, eu tô vivo, eu tava no horrível. Isso. Tô aqui. Exato. É isso mesmo, é exatamente isso. E, não, show de bola. E aí minha pergunta, minha geração, assim, tal, converso com muita gente também, pessoas que gostam muito de Bitcoin, etc., não necessariamente tem uma confiança nos bancos, né?
E essa confiança na linha do tempo, por mais que, não tem como não reconhecer o valor dos bancos, né? É absurdo. Mas essa confiança é certo de dizer, na sua opinião, assim, que ela foi sendo perdida na linha do tempo pela sociedade? Cara, eu acho que em um certo grau a gente está num momento hoje social, talvez até no mundo inteiro, pelo menos aqui no mundo mais ocidental, onde você tem uma perda de confiança em várias indústrias tradicionais. E isso não acontece só com um banco. Se você olha, você tem uma perda de confiança nos bancos, você tem uma perda de confiança na imprensa como um todo, você tem uma perda de confiança na classe política, no Estado. Então, isso assim acontece de tempos em tempos. E aí, acho que quando você tem fatores históricos e contextos específicos, onde a sociedade meio que questiona se o que está aqui está funcionando ou não. E a gente está num momento onde depois, sei lá, desde o pós-guerra, foi a maior evolução socioeconômica da história da humanidade, o que se desenvolveu nos últimos, sei lá, 80 anos, vamos falar assim, onde você teve principalmente... Você pode falar isso global, tá? Até para os países mais de lado, assim, como a África, mesmo assim lá teve muita evolução. Mas quando você pega a parte ocidental, desde do pós-guerra, e mais ao lado assim oriental, de China e isso do Oeste Asiático, depois nos últimos 30 anos, a evolução foi absurda em qualquer métrica que você pegar. Qualquer métrica de IDH, mortalidade infantil, expectativa de vida, linha da pobreza, pessoas vivendo na linha de pobreza, qualquer métrica, a sociedade evoluiu absurdamente. Só quando você vem para o mundo ocidental, na minha visão, você chegou meio num patamar onde essa evolução começou a fletar um pouquinho. Então, assim, não tá E aí as pessoas meio que se sentem desconfortáveis. Você tem um problema de desigualdade, que embora talvez assim, você vai discutir que na parte mais do mérito da coisa, talvez não seja o problema, mas na parte relativa é um problema, o ser humano se compara com o outro. A pobreza é o problema, né? Não a desigualdade em si. Então, mas que negócio, mesmo que todas as linhas subiram, se todas as linhas sobem, mas você tem uma desigualdade, você está olhando para o teu vizinho. Exato. Não tem jeito, é comportamento humano. Então eu acho que essa parte toda de perda de confiança em instituições tradicionais vem nessa linha como um todo, não é uma coisa específica da indústria bancária. E todo esse movimento cripto que surgiu lá em 2008, na verdade assim, ele meio que culminou em 2008, mas ele já existia há muito tempo, desde os anos 90, que você vinha tentando recriar de forma digital um dinheiro físico, né, que isso acabou culminando lá com o Satoshi em 2008 e alavancado pela crise financeira nos Estados Unidos bancária, que foi realmente, os bancos fizeram excessos, alavancaram demais, perderam dinheiro e você teve que pegar o dinheiro da viúva para bancar a indústria financeira. Foi o que aconteceu. O que já aconteceu no Brasil lá nos anos 90, né? Inclusive o Brasil passou muito bem pela crise de 2008 porque ele já tinha corrigido grande parte dos excessos dele depois da virada do Plano Real, onde você, quando cortou a questão da inflação, os bancos que não se adaptaram quebraram e tiveram que se adaptar e teve muito dinheiro da viúva, vamos assim, dinheiro do Estado que veio para você não deixar ter um problema sistêmico na indústria bancária. Isso acontece de tempos em tempos. Então, muito veio disso aí. E, de novo, a confiança é sempre a questão crucial, só que na indústria financeira, na indústria bancária, ele é muito mais importante do que nesses outros setores. Se você perde confiança, por exemplo, na mídia, ok, beleza, mas não é teu dinheiro que está lá, entendeu? Então, você vai deixar de ver o canal XPTO e você vai assinar o podcast do cara que você confia, né? No banco, não tem meio essa coisa. E cripto meio que veio, tá bom, é uma alternativa para o sistema tradicional. Sim, eu acho que o caso da Luna, né, reflete bem isso, porque os bancos, ele tem ali o papai Estado por trás, que aí, obviamente, tem uns críticos disso, totalmente legítimo, né, do tipo, os caras podem fazer o que for, o Estado vai cobrir o rombo, né, e no mundo cripto a gente não tem isso, né, então a gente viu os caras injetando, sei lá, $1 bilhão para tentar recuperar o protocolo, não deu certo. E aí o mercado vai se estabelecendo, vai aprendendo, né? E acaba passando por ciclos de maturidade. Mas a gente vê o impacto na confiança no mundo cripto pós-Luna também, né?
E teve Luna, e aí Luna passou aí, Luna foi em maio, depois teve mais maio, junho, julho teve a outra derrocada, que foi consequência da Luna, que foi a quebra da Celsius, da Void Digital, que foram empresas centralizadas que ofereciam serviços usando cripto, mas que na verdade eram serviços muito parecidos com serviços tradicionais, né? Só que era em cripto. E aí, cara, essa coisa tem uma coisa assim, pensando aí na coisa mais filosófica da situação, é o mercado mais livre possível. Não tem Estado para ajudar. Então, se você tomou decisões erradas com o teu dinheiro, com o teu investimento, e você perdeu, vai embora. É o mercado no sentido mais puro que tem. Se tomou risco, não deu certo aquele risco, você perdeu, tá? É o capitalismo no estado mais puro, eu diria. Que você pode aí criticar por alguns lados, mas por outro é aquilo, cara. Olha só, você quer tomar risco? Alguém está te obrigando a tomar esse risco? Não. Então, se quer tomar risco, tá bom. Você tem que saber o risco que está tomando e saber que as consequências de você estar tomando aquilo ali errado, né? O problema que a gente tem é que nesse mundo hoje digital, você cria narrativas que as pessoas, você meio que, eu não acredito que as pessoas têm que ter babá, tá? Mas assim, você acaba induzindo por narrativas as pessoas e numa coisa onde elas não compreendem totalmente. Questão da custódia, e isso tudo que a gente está fazendo aqui agora, que é trazer mais informação e eu gasto algum tempo isso hoje no meu trabalho, até nesse mundo cripto tem muita venda de sonho, trazer as coisas mais para uma coisa mais pragmática e trazendo, você tem que entender o risco que está correndo, porque em cripto não tem jeito, se der errado ninguém vai te proteger. No mercado financeiro, aqui no Brasil, você está num banco, você tem até 250 mil reais em depósitos, o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, ele garante que aquilo ali, a própria indústria garante que ela vai resolver esses problemas. Em cripto não tem isso, né? Então, assim, a indústria financeira até foi criando metodologias e proteções para o investidor nesse caso. Mas quando você tem um problema muito grande, quem tem o bolso infinito ainda é o Estado, né? Então, agora, tem muita coisa errada na forma como isso acontece e até nas consequências, no accountability, principalmente nos Estados Unidos, para pessoas que estavam em posições com muito poder e tomaram decisões muito erradas, com incentivos errados e que fez as pessoas perderem dinheiro por causa disso, né? Então, e a questão do incentivo entra muito, né? A próprio caso da Luna que você citou, cara, se olhava para a Luna ali, cara, incentivo aqui, o yield que ele estava pagando não fazia o menor sentido, não é sustentável, entendeu? Só que enquanto, a dança, a música tá tocando, o pessoal vai. Quando para a música, você fica sem cadeira, né? Quer regular, fala, bicho, mas... E aí, cara, mas só como é muito interessante essas coisas de cripto, assim, que provavelmente quase todos os problemas que você vê no mundo cripto não tem nada a ver com a tecnologia, não tem nada a ver com cripto. Tem a ver com o comportamento humano. Entendeu? Legal. O ser humano vai ter o comportamento do FOMO, que é o Fear of Missing Out, que é você não querer perder a onda, vai ter a ganância, vai ter o medo, e isso serve para tudo. Só que quando você põe dinheiro no meio do caminho, esse negócio é alavancado, entendeu? Só que isso tem a ver com o comportamento humano, não tem nada a ver se é Bitcoin, se é Luna, ou se é real, ou se é dólar, entendeu? Tende a acontecer em todos os fenômenos, né? Isso é incrível, e foi o que me despertou muito para esse mercado, né? Eu venho do mercado de transformação digital, né? E eu tinha uns amigos que estavam construindo soluções para o ecossistema da Solana. E, cara, tava aquele boom market ferrenho, comecinho ali do ano passado. Qualquer coisa que você soltava fazia 5 milha, 3 milha, 6 milha. Todo mundo é gênio. Aquela coisa, todo mundo é gênio. Eu falei, cara, tem alguma coisa estranha nisso aqui, né? E o que mais me estranhava era a questão de, tá bom, lançou, se capitalizou, e agora? Agora a gente decide com a comunidade. Falei, bicho, isso não sei, cara. E daí que eu descobri o modelo de negócio das launchpads. Né? E o que eu achei muito legal, porque ela se propõe em o próprio mercado, né, que tenta criar um mecanismo para proteger o investidor, que é você protegendo através de auditorias. Aí você faz uma auditoria do modelo de negócio, do time, do tokenomics, por aí vai. Então, isso é bacana porque não necessariamente a gente precisa de uma lei regulando ali, etc. Tal, né? E não sou nenhum total anarcocapitalista, nada disso, mas é legal como as próprias pessoas se organizam para se livrar dessas fraudes, né? E é bacana. Então, você pega, a própria questão das auditorias de smart contract, né? Você tem a Certic, por exemplo. Cara, se um contrato dela for hackeado,
as pessoas perdem a confiança nela, né? Da mesma forma que se um dia você for no banco e não tem dinheiro, a pessoa perde a confiança no todo, né? Isso impacta não só aquela questão específica, mas o macro, né? Mas show de bola. Se pudesse listar os desafios então que a gente tem hoje no mercado tradicional, tá? Para a gente já puxar um gancho de como soluções descentralizadas ou elementos de descentralização podem resolver, otimizar esses desafios. Cara, eu acho que essa é uma pergunta bem, bem bacana, porque assim, primeiro, hoje, e eu posso falar um pouco de Brasil, mas dá para falar também globalmente, a indústria financeira é muito sofisticada, tem muito capital, mas ela claramente não consegue atender a todo mundo. Tá? Os números aí, você tem várias contas, tá? Mas deve ter alguma coisa em torno de 1 bilhão de pessoas não bancarizadas no mundo hoje. E você não ter acesso a uma conta bancária te exclui de muito da nossa vida hoje. Antigamente, cara, quando só tinha dinheiro físico, isso era muito menos claro. Hoje em dia, te dá alguns exemplos assim bem mundanos, cara. Se você não tem acesso a uma conta bancária, a um cartão de débito que seja, você não assina um Netflix, você não toma crédito, você não consegue pagar uma coisa com Pix, né? Então, assim, fica muito fora da situação. E isso, eu até falo muito essa questão quando as pessoas, assim, os críticos da indústria tradicional que não entendem por estarem no Brasil, em países desenvolvidos, eu falo do Brasil porque o Brasil já tem uma indústria financeira muito sofisticada, tá? Eles não enxergam como a tecnologia pode resolver alguns desses problemas. E muitos problemas vêm, cara, que hoje em dia não tem jeito. Um banco é uma instituição com fins lucrativos, ela tem que ganhar dinheiro. E muitas vezes, dentro da conta bancária que você abre, você nunca vai ganhar dinheiro com aquela conta. E banco apanha muito, mas assim, você tem uma quantidade de responsabilidades que os bancos são obrigados a fazer por questão de regulação que é caro para burro. Entendeu? Hoje você fazer controle de lavagem de dinheiro, de da onde vem a fraude, de onde não vem a fraude, você lidar com a inadimplência é uma coisa que é muito cara. Então assim, tem certos níveis que não dá dinheiro. Aí hoje com o advento da tecnologia que eu estou chamando de digital, você baixou muito essa barra. Que antes, assim, você atender gente em agência bancária era muito cara. Hoje, você com um telefone celular, a gente conseguiu baixar muito essa barra e trazer uma quantidade muito grande de gente para a bancarização só pela própria transformação digital. Ainda assim, você não consegue atender todo mundo. E isso talvez seja o maior desafio da indústria financeira atual, seja a indústria de fintech, seja a indústria dos neobanks, seja dos bancos tradicionais. Como atender a todo mundo. No Brasil foi uma coisa muito interessante que você teve uma bancarização quase que forçada na pandemia para você pagar o auxílio emergencial. A Caixa fez um trabalho magnífico rápido, de botar, né, cara, sei lá, 20 milhões de pessoas, não lembro o número assim, muito rápido, o cara com um cartãozinho lá, ele recebia no carteiro. Imagina se você vai ter que pagar para o cara tem que, no mínimo o cara tem que ir no caixa eletrônico e tirar o dinheiro, entendeu? Então se você teve uma bancarização meio que forçada, que foi muito boa. E tudo bem, você não vai conseguir manter todas essas pessoas no sistema bancário, mas você tem uma coisa. E então, assim, para mim, talvez esse seja o maior desafio que tem. O outro desafio é você lidar com essa questão da confiança nesse mundo onde, como eu falei, vários dessas indústrias tradicionais estão sendo vamos falar assim, defrontadas com isso aí, mas o interessante é que assim, nesse próprio caso de cripto e Terra Luna, que a gente vê, opa, peraí, cara, tá bom, é legal esse negócio totalmente assim, mas dá problema também, né? Exato. Às vezes eu quero um FGCzinho aqui que vá me garantir que esse dinheiro aqui é meu e eu tenho um seguro para esse dinheiro aqui, tá? Então assim, o que eu vejo aqui a gente vai ter uma convergência desses mundos. E é dessa convergência que a gente vai sair para uma nova fase que vai ser melhor para a sociedade, para a economia. Porque se não for, aí não faz sentido nem a tecnologia nova e nem a tecnologia legada que a gente está. Entendeu? Essa convergência é que da onde, para mim, vai vir. E a gente pode explorar mais isso, porque assim,
muito dessa coisa de descentralização das finanças, até mesmo da Web3, que seria uma descentralização maior, né? O que isso pode trazer de benefício? Você falou aí da questão das comunidades, de como é que elas analisam o smart contract. Cara, é muito bacana. Isso começou com um review de site de você quer hoje posicionar no restaurante, você vai lá e entra no review, né? Você quer comprar um produto, você vai na Amazon, olha o review. Aí depois você vai descobrir que, tem alguns esquemas que o pessoal dá uma enviesada de reviews que, o ser humano é foda, né? O cara acha sempre um jeitinho de dar uma aproveitada da situação. Mas ainda assim, se você tiver um número grande o suficiente, fica difícil você enviesar os reviews. Então, assim, basicamente a comunidade te falando o que é bom, o que não é bom. Você entra num aplicativo hoje, na tua loja do teu telefone, você isso aqui nota 3.2. Você vai pensar 2 vezes até de você abaixar aquele aplicativo. É natural nosso, né? E eu acho que essa coisa toda de comunidade como verificadora vai ser uma coisa que só vai crescer e é muito, muito produtivo. Perfeito. Não, sensacional. Então... E só para completar, cara, porque eu pensei aqui alguma coisa. Até as coisas hoje que você tem um Reclame Aqui da vida... Cara, isso é a comunidade botando pressão nas instituições. Então, peraí, eu não posso fazer isso aqui, não, só minha nota no Reclame Aqui vai cair, isso vai impactar. Cara, isso é brilhante. Isso aí de novo, é o mercado corrigindo e fazendo os produtos, as empresas performarem de acordo com o que elas estão fazendo. Então, isso é muito bacana. Não, e a gente vê isso. Eu trabalhei em alguns produtos digitais que, você tinha objetivos ali no Tri, né? Para você subir a nota da App Store, do Google Play, por aí vai. É isso. Maravilhoso. Sensacional. Eu ouso aqui trazer mais 2 dores, uma mais específica, Brasil, talvez os oligopólios, que podem ser até gerados por conta dessa tamanha regulação, burocracia, né? E o outro seria mais macro, que talvez o poder dos bancos centrais. E eu acho que esse exemplo que a gente está tendo na guerra Ucrânia-Rússia Bom, aí você me corrija, eu não sei se isso vem do Banco Central, mas a questão de você ter um SWIFT e de um dia para noite, você é um cidadão e você não tem nada a ver com aquilo que está acontecendo. Eu uso muito esse exemplo. E você é impedido, né, de atuar, viajar, seja lá o que for, usar o seu bem, né? E eu acho que quando você traz para um protocolo descentralizado, seja um Bitcoin, né, a gente vê essa aplicação orgânica, né, ocorrendo, você foge dessas volatilidades e coisas assim. Outro ponto que você tinha comentado também, né? Muitas vezes a decisão de uma pessoa pega um caso dos Estados Unidos, né? Então, de um presidente, de um conjunto ali de políticos, eles terem a capacidade de, trazer uma ruptura em pouco tempo que vai influenciar em longo prazo, né? E aí entra em um outro papo, que a gente tem um episódio ali de Web3 e governo, que os governos que tendem a ser mais descentralizados, né, respeitando o princípio da subsidiariedade, tendem a ter o IDH maior, né, ser mais fair, por aí vai. Mas sensacional. Então, dado esse contexto, vamos falar um pouco sobre... Vamos pegar esses 2 pontos aí. O primeiro, e eu vou falar um pouco mais até no caso brasileiro, posso falar um pouquinho do caso americano também, mas a gente passou no Brasil, talvez até aí até os 5 anos atrás, você teve uma concentração absurda na indústria financeira, principalmente depois ali do Plano Real, porque, de novo, quando você tinha uma readaptação por questões de uma mudança dramática no modus operandi da indústria financeira, você gerou uma consolidação absurda. Isso, em parte, foi provocado pelo próprio regulador, tá? E você vê isso na parte bancária, você vê isso na parte de mercado de capitais também. Por quê? Para o regulador, fica mais fácil ele controlar riscos sistêmicos quando você tem um número menor de agentes. Então, o Brasil hoje ele se concentrou em 5 bancos, 2 bancos públicos, 3 bancos privados, e que são bancos que têm um risco sistêmico grande. E esses caras, o Banco Central, que é o regulador principal da indústria financeira, ele olha com uma lupa ali em tudo. São muito regulados. Só que é um sistema que criou mecanismos para se defender, principalmente aí vindo aí desde o Plano Real, onde você teve essa consolidação. O que está acontecendo agora é que, com a tecnologia, com a possibilidade de você ter novos entrantes, e a gente pode citar vários aí que a gente chama dos neobanks, provavelmente, e com também a diminuição do nível absoluto da taxa de juros médio,
provavelmente a gente vai ter os próximos 20 anos uma desconcentração nesse sistema financeiro. É a tendência do que vai acontecer e é bom para a sociedade. Agora, essa consolidação que teve, ela serviu um momento específico histórico do Brasil. De novo, depois que você caiu com a inflação e que você tinha um sistema bancário que não estava preparado para isso, a consolidação foi parte do processo e ela serviu para você ter hoje um sistema bancário que é muito seguro e muito robusto e muito sofisticado no Brasil. Provavelmente agora a gente já está vivendo essa desconcentração. Você tem bancos novos aí que tem milhões de clientes e que estão tomando cliente dos bancos tradicionais. Os bancos tradicionais hoje, e o próprio caso nosso do BTG, a gente só entrou no varejo porque eu não preciso ter agência física. O Banco BTG é um banco que começou com atacado. Por que a gente entrou no varejo? Porque hoje a agência está aqui no celular. Eu não preciso ter 10 mil aluguéis aí pelo Brasil afora para você poder ter uma agência. Antigamente era só isso, né? Então, assim, isso permitiu a gente, como outros bancos, fazer isso e ter essa desconcentração. E com essa desconcentração você começa a ter concorrência, você começa a ter diminuição de taxa, como a gente está vendo em várias coisas. Então, assim, o processo está caminhando. A outra questão que você citou dos bancos centrais cara, assim, o Banco Central é um fenômeno aí de 200, 300 anos para cá, tá? O próprio Federal Reserve, que é o Fed, que é o Banco Central americano, foi fundado ali no início do século passado, 1900 e pouquinho. O Banco da Inglaterra, que a história até interessante, o Banco da Inglaterra é um banco privado. Que ele acabou virando o Banco Central porque ele acabou dominando o negócio todo. Exato. E ele virou e hoje tem uma responsabilidade por isso tudo, mas tem uma história muito bacana. Agora, eles têm hoje um poder muito grande, tá? E muita gente mais crítica a isso fala assim, é um poder em pessoas que não são eleitas diretamente, elas são colocadas lá, mas assim, funciona, tá? Agora, nenhum sistema é perfeito. Você deu o exemplo também do caso da Rússia, e eu acho que esse é um caso muito interessante. A gente eu converso muito isso com o Loio também, que é o nosso economista lá do banco, é um cara que tem uma cultura absurda, entende muito de economia e de finanças. Assim, essa coisa de você usar o dólar como arma, né, para você fazer sanções à Rússia, isso nunca foi feito na história. Em todos os períodos, inclusive de guerra, você nunca teve esse tipo de ação. Todos os períodos de guerra você continuava tendo por pagamentos de juros entre os países, continuou funcionando porque é bom para os dois lados. É ruim quando você tem esses rompimentos. E o que foi feito agora nesse caso, assim, cara, congelaram 2/3 das reservas do Banco Central russo. É uma loucura. E você deu um exemplo aí que eu uso até exatamente o exemplo que deu. O cara que era um cidadão russo lá que não tinha nada a ver com o Putin, que por acaso ele tinha um negócio que ele exportava para a Europa, esse cara de um dia para o outro acabou o negócio dele, foi para zero. Então o que esse cara tem a ver com a situação? Nada. Então assim, foi uma ação política para tentar infligir uma dor e tentar uma consequência, mas na minha opinião eu acho que foi uma coisa exagerada e ela até joga contra essa dominância do próprio dólar, né? Então assim, hoje se você é um país que você não emite a moeda global, ou seja, se não é os Estados Unidos, você fica, pô, peraí, cara, o cara fez isso aí com o Putin, mas o que impede o cara de fazer isso aí comigo? Né? Então e aí você começa a ter outras discussões em cima disso, tipo, você pode ter uma moeda hoje global mais agnóstica? Faz sentido isso? Porra, faz, mas vai acontecer ou não? Não sei. O Bitcoin, essa moeda, pô, Bitcoin tem algumas coisas, talvez seja agnóstico demais, talvez não seja, mas também não vai ser isso aí vai ser quem? Vai ser o euro? Porra, não parece. Vai ser o yuan chinês? Porra, também não acho. Então assim, são tempos muito mais complexos do que a gente viveu nas últimas 3, 4 décadas. Vão ser tempos mais difíceis da gente entender, mais polarizado. Você vai ter essa briga cada vez mais Estados Unidos e China. Então assim, eu no sentido mais assim, intelectual de negócio, eu considero a gente privilegiado de estar vivendo essa época, porque assim, vai ter muita confusão, vai ter muita oportunidade, entendeu, Thiago? Agora, realmente você está caminhando para um mundo, e a gente pode depois transportar isso para a própria internet, que, cara, ele parece ter algumas coisas que são muito concentradas. Entendeu? Então, assim, você deu o exemplo aí do banco, você deu o exemplo de bancos centrais, a gente pode ir também para tecnologia, né? Você tem hoje 5 empresas que dominam a internet no mundo. Então, assim, vê um marciano aqui que nunca viu na Terra, ele pousou hoje na Terra, ele fala, peraí, cara, mas
Pô, é isso mesmo que deixaram acontecer? Tem 5 caras que controlam a forma de comunicação no mundo inteiro. Se a AWS cai, porra, 1/3 do mundo ou metade do mundo para, porra, é isso mesmo que vocês querem como sociedade? Porque é isso, né? Então, e todas as coisas da Web3, acho que a primeira coisa de cripto e a coisa do Web3 como consequência vem, acho que como uma resposta a essa concentração e essa insatisfação meio que não seja uma coisa organizada. Perfeito. Eu falo que é um grito, talvez não organizado por uma liberdade ou por um medo de você ficar enclausurado, né? E aí, pessoal, tá gostando do episódio? Lembra de dar aquela curtida para aquelas plataformas centralizadas que a gente tanto ama, distribuir esse conteúdo para os seus amigos, para as pessoas que podem gostar disso aqui, tá bom? Solo Buera. Sensacional, Portilho. Vamos falar um pouco de alguns cases de DeFi. E como tudo na vida tem seus prós e contras de tudo que a gente falou, assim vem também na parte de DeFi. A gente tem ainda uma barreira de usabilidade bem alta. Em alguns casos, quando você melhora o X, você tira a questão da autocustódia. Uns veem isso com um lado bom, um lado ruim. Enfim, tem uma baita discussão. Só que se eu puder puxar aqui inicialmente, uma coisa que me chamou muito a atenção. Cara, eu já tinha interagido com algumas plataformas de crowdfunding. A CapTable, aquele Startse, tinha sido uma delas. A coisa que mais, assim, eu falei, cara, isso aqui é muito legal. Né? Não só o fato de você poder transferir um ativo A para um lugar B em qualquer momento, seja lá o que for, sem pedir autorização, só pagar a taxa da rede. Isso aí, por si só, é maravilhoso. Só que a questão de você tokenizar o equity, né, da empresa e qualquer um poder comprar, e seja tipo, R$10, R$1.000, 100 mil, seja lá o que for, isso me chamou muita atenção. Né? Dou alguns exemplos, então você pode pegar algumas empresas que você admira. Né? Hoje, para você entrar ali aportando, tem que ser ou através da B3, que não é algo tão simples também, convenhamos, né? Ou você entrando em alguma rodada, e para isso você tem que ser um cara, né, capacitado em vários sentidos para fazer aquilo. E eu vejo que, a descentralização do ativo ali de uma empresa real, seja digital ou física, né? Enfim, isso traz é muito democrático, cara, e traz o consumidor final também ali que apoia naquilo como um apoiador, assim, direto, né? Então acho que esse é um case legal, assim, que eu vejo de sucesso, assim, que reconheço nos DeFi, sabe? Eu acho que assim, eu vou... primeiro, eu acho que é sim uma evolução. A gente estava conversando aqui antes, eu falei, eu tenho algumas opiniões que vão de encontro, talvez, ao mundo cripto mais, assim, raiz. De novo, olhar historicamente, olhar o funcionamento, mas certamente eu acho que a gente vai caminhar para um mundo mais centralizado em várias frentes, tá? Aí vamos lá. A gente falou aqui um pouquinho da concentração que a gente tem no sistema bancário, na própria internet, e que vieram esses movimentos aí meio como resposta a isso. Agora, se a gente olha aí, cara, você falou do crowdfunding. Crowdfunding é uma coisa fantástica, tá? Eu acho assim, tem uma dificuldade de escala, tá? Como a própria investimento em bolsa no Brasil tem uma dificuldade de escala, que a dificuldade vem da educação. Tá? As pessoas entenderem o que é, entenderem por que elas precisam cuidar das suas finanças, assim, porque no final das contas é isso, assim, o Brasil ainda tem uma maior quantidade de dinheiro que tem em poupança ainda depois de toda essa revolução tecnológica que a gente tem. Por quê? Porque na média ainda tem muita barreira de conhecimento para as pessoas. Com a bolsa isso. Com cripto, você tem menos isso porque você tem menos fricção, porque tem menos regulação, mas tem muito também das pessoas fazerem uma coisa que elas não sabem o que estão fazendo. Então, assim, tem os dois lados. Não é porque tem mais CPF em cripto do que tem na Bovespa. Mas não necessariamente todo mundo que está lá sabe o que está fazendo. Pelo contrário, eu te garanto, tem muita gente, claro, que não sabe o que está fazendo. 100%. E como eu já falei assim, que muitas vezes as coisas não têm a ver com a tecnologia, tem a ver com o comportamento humano, e o regulador entra muito nisso, qual é a preocupação do regulador principal hoje do mercado de capitais, que é a CVM? Cara, é preocupação com a poupança popular. Preocupação, sim, de você não ter golpes aí, pirâmides, e a gente teve várias no Brasil, desde boi gordo, avestruz e Bitcoin aqui, várias pirâmides, que, de novo, não tem nada a ver com o ativo em si. Tem a ver com o que está
hypeado na hora, que eu posso inventar uma narrativa acima e fazer promessas que na prática não vão acontecer para pessoas que não têm um conhecimento suficiente para avaliar aquilo ali e entram justamente por uma falta de conhecimento numa promessa de retornos milagrosos. Então, assim, isso é comportamento humano na veia ali, ó. Vou te dar um negócio que você vai ganhar 10% por semana. Porra, eu quero, entendeu? Só que assim, eu sei que esquece, não tem como o cara dar isso para você, é fraude, não tem como não ser. Só que a gente entende, tem muita gente que não entende. Então assim, o regulador geralmente ele vem para você limitar esses excessos. Às vezes ele força a mão demais e impede que o mercado se desenvolva, tá? Mas também se ele forçar muito menos, ele permite. Então assim, o caminho para mim... Eu acho assim, é você ter sistemas mais centralizados, tá? Mas ao mesmo tempo, só a gente não ter ilusão de que a descentralização completa ela vai acontecer. Para mim, isso é utópico. Tá? A gente pode entrar um pouquinho nessa outra questão que falou da experiência, que é ruim, e eu vou ter um pouco além, tá? Para mim é o seguinte, eu entendo perfeitamente a tese que começou lá com os cypherpunks do Bitcoin. Cara, para mim é perfeito. Tem mérito a tese, tá? Agora, numa sociedade minimamente funcional, eu brinco assim, no apocalipse zumbi isso faz todo sentido. Numa sociedade minimamente funcional, não faz sentido. Por que não faz sentido? Porque você precisa de um nível de conhecimento para você ser o teu próprio banco, para você cuidar 100% da tua segurança, que você não vai ter isso, pelo menos eu não consigo enxergar isso aqui sendo adotado em massa pelo cidadão comum. E o que é cidadão comum? Não é pessoa que é ignorante, não. É o cidadão comum que o cara está em outra indústria, o cara está no varejo, o cara está no agronegócio, o cara não entende da tecnologia para isso aqui. E eu trago até muito isso, Thiago, até para a própria evolução que a gente falou antes aqui da indústria bancária. Tá? Estou adiantando talvez um pouquinho aqui no coisa, mas assim, eu não quero guardar o meu dinheiro. Assim, Bitcoin, assim, pessoal, para quem não conhece tanto, assim, tem aquela assim, not your keys, not your coins, ou seja, a forma como você controla o teu dinheiro num ambiente de blockchain é você tendo posse das tuas chaves criptográficas que permitem você realizar transações. Então, quem tem o poder dessa chave consegue fazer uma transação na tecnologia de blockchain. Quem não tem, não tem. Então, assim, se isso aí não está contigo, não é teu. Então, se tem uma empresa fazendo isso para você, a empresa controla isso. Ok, eu entendo isso. Só que é o seguinte, da mesma forma como eu não quero ter o meu dinheiro guardado no cofre em casa, e eu não quero isso hoje, não quero. Porque, de novo, eu quero pagar alguém, tá, para fazer isso, de preferência barato, e se der algum problema, a responsabilidade é dele. Você me devolve o dinheiro que eu confio em você e tem aqui um seguro para fazer isso aqui. Da mesma forma, isso para mim eu consigo transportar para essa questão da custódia própria, custódia própria. E, assim, a custódia própria é para um percentual pequeno de pessoas que têm a capacidade e o conhecimento de lidar com isso e mais, de arcar com os riscos caso ele faça alguma besteira e ele perca o negócio. Isso aqui eu não vejo isso acontecendo para uma adoção em massa. Eu não vejo minha mãe fazendo isso, eu não vejo minha irmã fazendo isso. Entendeu? E digo mais, se elas fizerem, vai dar merda. Porque elas são burras? Não é porque são burras, mas que elas estão em outro setor. Elas não entendem, e elas não querem ter que entender isso. Elas querem que chegue alguém e ofereça o quê? Tá aqui um serviço que é melhor do que fazia antes, é mais eficiente, é mais barato e mais segura, e se der algum problema, você tem alguém para ligar e no limite, lembra aquela coisa da confiança? No limite a sociedade toda é montada, Thiago. Deu problema, você tem que ter alguém para processar. Sim. Exato. E isso é outra questão que eu ainda não tenho essa solução para DeFi Web3. A gente pode conversar dela aqui, mas assim, a nossa sociedade toda é montada em cima disso, assim, relacionamento entre pessoas, organizações, pessoas, organizações. Mas sempre tem uma ponta na frente que você pode reclamar e, no final das contas, você pode processar, que é como a sociedade nossa evoluiu para resolver os conflitos. Como é que você resolvia o conflito antigamente? Você saía na porrada, o mais forte vencia. Como é que a sociedade se organizou depois disso? Ela começou a criar mecanismos onde não era barbárie. O mais fraco tem condição de se defender contra o mais forte se o processo todo funcionar. Tá? Aí você pode questionar que o processo não funciona totalmente correto, ok, mas é melhor do que você tinha lá na época bárbara. Tá? Ninguém me convenceu que não é o melhor, porque não é melhor. Então, assim,
eu não vejo a gente voltando para um mundo completo onde você não tem essas seguranças sendo feitas, entendeu? Mas não estou dizendo que a gente não tem benefício de ter um mundo mais centralizado. Tem. Para mim, é essa convergência. Como que esses dois lados vão trabalhar é que vai trazer talvez a evolução mais do que a revolução. Tá? Sim. Não, sensacional. Acho que, na sua fala me deu vários insights aqui. Um deles que você falou, tipo, putz, talvez num cenário apocalíptico faça muito sentido e os dados mostram isso. Porque você vê, por exemplo, por mais que seja proibido, a adoção de cripto na Coreia do Norte, altíssimo. Ali na fronteira, na Venezuela, o pessoal mandando Tether aqui para o Brasil, transformando para levar alimento e por aí vai. Então, em países que estão em situações mais dramáticas, talvez com moeda muito inflacionária, cripto passa a ser uma alternativa. E se você me permite, é uma coisa que eu citei, mas esqueci de falar. Sempre eu converso com, vamos falar assim, banqueiros mais velhos de países onde você tem indústrias financeiras sofisticadas, Estados Unidos, Inglaterra, Brasil. Cripto não serve para nada. Cara, olha só, você está com uma visão míope. Aqui você tem uma indústria financeira que ela tem é organizado de uma forma que funciona. Cara, vai para a Nigéria, vai para a Argentina, vai para a Venezuela. Esse cara não tem acesso a nada. Entendeu? Eu tive uma coisa, eu te interrompi, já tô falando já, cara, desculpa. Imagina. Eu fiz um painel no mês passado, tive uma conferência de uma empresa de tecnologia grande em Barcelona e eu fiz um painel junto com o CEO da Yellow Card, que é a maior exchange da África. Tá? Cara, ele tem histórias fantásticas de como que as pessoas usam Bitcoin como moeda. Mas Bitcoin é volátil. Cara, o cara não tem alternativa, cara. O cara não tem alternativa. Então, assim, você achar que a nossa indústria financeira desses países desenvolvidos é a norma no mundo inteiro, cara, é uma visão míope e até uma visão injusta. Porque, assim, com cripto, você dá um salto de uma hora para outra em trazer o cara que não seja um sistema bancário, o cara ter pelo menos algum tipo de mecanismo para fazer. Tá? Desculpa, eu te interrompi. Não, imagina. Não, cara, é isso aí. E o outro que você falou sobre adoção em massa, eu concordo 100%. Quando a gente está falando de solução 100% descentralizada, né? Da pessoa ter autocustódia, por aí vai. Eu posso dar um exemplo. Teve uma época que eu participei de um projeto muito legal, do que chamam da Amazônia Ocidental, né? Para um varejista ali, a Bemol, o maior varejista ali do norte. Eles estavam com um projeto de conta digital. E, foi um projeto incrível. Eu passei um tempo lá. E a gente fazendo pesquisa com os consumidores, a gente descobriu que as pessoas pegavam a fila no caixa eletrônico, né, que tinha dentro das lojas, tirava o dinheiro e aí virava para trás, tem lotérica ali dentro do varejo e pagava com dinheiro. E quando a gente foi afunilar, por que eles fazem isso? Porque eles não confiam na transação digital. É fogo. Que era o papel. Entende? Então, existe uma barreira cultural já para a digitalização que a gente vive hoje. Quiçá para o mundo descentralizado. Porque eu não sei você, Portilho, mas tipo assim, as primeiras vezes que eu fiz transações 100% descentralizadas, e eu fiz isso depois que eu entendi a lógica por trás, e aí você fala, eu estou seguro, hash, sei lá das quantas, passo a bora. Cara, dá um frio na barriga, bicho. Eu tenho umas histórias para te contar disso aí. A gente começou em cripto, eu comecei em 2017 lá no banco, a gente começou pelo lado de operação. Eu sou da mesa de operação a minha vida inteira. E, cara, a gente começou fazendo arbitragem. Brasil e Estados Unidos, basicamente tinha uma diferença de preço do mercado local, o mercado lá fora. Eu comprava lá, vendia aqui. E é isso aí, cara. Você fazendo... Você fazia, na hora que você apertava o dedo, dava aquele frio na barriga, entendeu? Uma coisa assim, dá $100. É isso. Então, assim, cara, não dá pra ter esse mundo. E aí você falou isso, tem gente que desconfia da transação digital. Acha até assim... A gente evoluiu muito. Não sei se você lembra, cara. Eu lembro quando começou a internet banking. As pessoas desconfiaram da internet banking. Quando veio pro celular, então, cara, por mais ainda. Só que hoje, a gente aqui em complexos urbanos, como São Paulo, tudo bem, isso aqui já vai para outro lugar. Agora, o interessante disso também, cara, é que aí você vai para Venezuela, vai para Nigéria, vai para Argentina. Quando o cara não tem alternativa, ele se adapta muito rápido. Exato, ser humano, né, cara? Muito rápido.
Então, assim, e a quantidade de benefícios que você vai conseguir trazer com essa tecnologia de cripto, eu acho que a gente só está começando a imaginar. E por que eu falei isso? Geralmente a tecnologia nova, ela começa copiando a tecnologia antiga, de preferência de uma forma mais eficiente e mais barata. Se ela não conseguir fazer isso, se ela não for boa, ela tende a não prosperar, vira um Tamagotchi da vida, entendeu? Vira modinha. A real inovação exponencial, ela acontece num segundo momento. Entendeu? A internet foi assim, a gente começou lá fazendo o quê? Sala de bate-papo e e-mail. E-mail foi uma revolução. Ninguém imaginava lá no final da década de 90 que a gente estaria fazendo o que a gente faz hoje com a internet. Exatamente. A mesma coisa vai acontecer com cripto. Agora está substituindo os caminhos tradicionais. Então, é uma bolsa descentralizada, é um empréstimo descentralizado, é uma transferência descentralizada. Mas, cara, as coisas que vão ser inventadas aí, daqui para frente, é aí que vai vir a real revolução e não tem como imaginar. A gente pode brincar aqui de fazer coisas, mas não tem. Ainda mais quando você começa a juntar esse mundo aí de Web3, que você tem, no final das contas, essas redes centralizadas, permitindo que você crie aplicações usando essa programabilidade dessas redes centralizadas sem precisar de ninguém para te autorizar a fazer isso aqui e você começar a colocar isso nos negócios de verdade. Entendeu? Então, assim, não dá para imaginar o que vai vir disso aí. E aí, completando, por que a gente tem essa visão? É assim, porque os mesmos elementos que a gente viu, eu faço muita analogia com o que aconteceu no fenômeno da internet, tá? Os mesmos elementos que a gente viu que propiciaram o que aconteceu na internet, eu vejo todos eles em cripto. Então, você tem código aberto, rede não permissionada e descentralização. Essas três características fazem com que a inovação seja exponencial. Então, assim, a gente pode aqui pegar os bancos e fazer um blockchain dos bancos. Ok, a gente vai ter um ganhozinho de inovação ali, vai ter marginal, ganho de eficiência operacional, que negócio, mas assim, não é daí que vem a disrupção. A disrupção é você ter, milhares, milhões de malucos no mundo que conseguem acessar essa rede, sabe programar, tendo ideias malucas e 99% vai ser lixo, mas aquele 1% que vai realmente resolver algum problema vai fazer o próximo salto, igualzinho como aconteceu na internet. Tá? Então, assim, isso que dá essa visão de como é que essa combinação da internet com cripto, com ambientes mais centralizados, vai trazer essa inovação e esses benefícios que a gente vai ter. A gente está só no comecinho ali, cara. Não, maravilhoso. E aquela coisa, e a descentralização com os contratos inteligentes. Então, por exemplo, é muito comum hoje as pessoas serem assessor de investimento, não sabem investir e tal, delega para alguém. E, cara, primeiro de tudo, né? Quem garante que aquela pessoa está tomando a melhor decisão? Esse é um ponto. Mas tudo bem, no momento que você está terceirizando, você corre esse risco. Mas quem garante que ele está pegando o seu dinheiro de fato ali e está te provendo o relatório, o resultado correto, aquela coisa toda? Cara, quando você coloca isso num contrato inteligente, o código é o intermediário, né? Então você passa a ter esse tipo de segurança. Outro exemplo que eu acho que impacta o DeFi também é quando a gente fala de testamento, né? Então, de herança. Aí falando de possibilidade, né? Mas vamos supor, a pessoa falece, tem o testamento, tem uma quantia ali, vamos falar de dinheiro, né? Uma quantia para ser distribuída para filhos, para amigos, pai, mãe, aquela coisa toda. E se tiver tokenizado, e se você configura ali que tem um evento morte, né, e ele pode ser desde maneira invasiva até um advogado mesmo, que tem acesso ali, né? Ou tipo Lost, que o cara fica tanto tempo sem apertar o botão, considera que ele faleceu, né? E aí, aquilo é disparado para as pessoas que teriam direito daquilo, sem a necessidade de um intermediário, por aí vai, né? Então, de fato são N aplicações assim que podem disruptar o que a gente tem hoje, né? Muito. E aí, quando você traz a questão toda dos NFTs, que está totalmente ligada a essa coisa do Web3, até mesmo esse exemplo do texto também que você deu, um NFT, cara, para mim, assim, isso já resumia, é um certificado de propriedade digital. Então, uma vez que você tem esse certificado de propriedade digital sendo reconhecidos como propriedade de fato, maravilhoso. O teu DPVAT, teu carro vai ser um NFT, exato. A escritura do teu apartamento vai ser um NFT. Nesse exemplo do apartamento é isso aqui, ó. Esse NFT aqui vai para fulano, esse outro aqui vai para o Beltrano e até mais. Esse NFT aqui, isso aqui vai ser desse aqui e desse aqui. Tudo isso você pode fazer programando. Assim, é um exemplo até simples, mas que dá para a gente visualizar bem o potencial disso aí. E interessante, sim, que a coisa do contrato,
para relações sociais, ele é muito mais subjetivo. Agora, para questões financeiras, cara, onde você tem lógica e fórmulas matemáticas para você, as regras são muito claras, né? Aí, cara, isso aí é na veia. Exato. Entendeu? Então, a evolução que isso vai trazer para isso aí, até tem um detalhe nisso aqui, né? A gente comentou muito desse problema que teve primeiro do Luna e depois das empresas que quebraram, né? A Celsius. Esses protocolos, essas empresas centralizadas que faziam serviços financeiros em cripto, como Celsius, Void Digital, a própria BlockFi, que foi comprada pela FTX para não quebrar, essas empresas elas tinham empréstimos e transações com outras empresas num sistema mais tradicional e elas tinham muita coisa com protocolos de DeFi, empréstimos. Você não teve default, você não teve calote nenhum com os protocolos. Por quê? Porque o contrato foi executado, o que tinha de colateral para bancar os empréstimos, ele foi executado e isso aí foi tudo resolvido. A pendenga toda jurídica agora está com os empréstimos foram feitos da maneira tradicional. Então foi um exemplo que assim, pô caramba, isso aqui foi um danado, mas olha só, vamos olhar o que aconteceu? Olha só essa tecnologia nova, como é que ela teve um benefício nisso aqui. Então assim, e de novo, a gente está começando nisso aqui só. Sim. Não, pô, sensacional. E vamos falar um pouco da Mint. Vamos. Eu estava escutando o seu podcast no Future of Money, ali da Exame, e o que eu achei muito legal, cara, é a questão do impacto que tem quando você traz uma solução assim, Web 2.5, você pode dizer, né, envolvendo cripto, que impacta até o suporte. E aí, não sei se foi você ou outra pessoa que estava comentando, que as pessoas hoje que estão no suporte ali da Mint, né, sabe responder, por exemplo, o que é um Bitcoin, qual que é o lastro do Bitcoin, tem uma brincadeira ali. E, cara, isso é incrível, né? Porque é um tema que foi que você falou durante vários momentos, né? Exige educação, né? E é muito louco, porque, tipo, eu que tô aqui 24 horas por dia respirando isso, você só descobre que, pô, só sei que nada sei, entendeu? Isso. É complexo. Né? Então, se puder falar um pouco sobre a Mint, o que ela se propõe a resolver. É um prazer, B2C, cara. B2B, a Mint, assim, a gente está começando, primeiro, tentando resolver os problemas que a gente enxerga hoje na indústria cripto, principalmente nessa parte desse primeiro acesso às pessoas, tá? Cripto é uma coisa que a história de cripto é fantástica, tá? Desde Satoshi lá, os problemas que ele resolveu e como que você desenvolveu essa infraestrutura toda à margem da indústria financeira tradicional, isso é uma coisa que eu não conheço outro paralelo na história. Agora, ela tem dores, né? Atendimento, segurança, suporte, conteúdo. Então, assim, na Mint, o que a gente traz de diferencial primeiro, atendimento humanizado 24 horas por dia com gente que entende de cripto. Eu tenho um time lá, porra, fantástico, uma molecada muito boa, que é isso, eu dou exemplo que eu testei. Eu pergunto lá, qual a lastro do Bitcoin? Ele responde qual a lastro do Bitcoin. Se você quiser, senta lá e você testa, ele vai te responder, fórmula matemática, criptografia, etc, etc. A outra coisa, cara, é muito conteúdo. Então, no próprio aplicativo da Mint, você desde notícias até conteúdo educacional, o que é Bitcoin, o que não é. E aí, eu vou até fazer uma distinção. Para a pessoa usar a tecnologia cripto, eu acho que a tecnologia tem que ser invisível. Ela não precisa entender o que é uma chave privada, o que é. Agora, para ela ter em cripto como investimento, que é o primeiro objetivo da Mint, aí ela tem que entender o que é, justamente para ela não achar que ela vai comprar um Bitcoin. Tudo coisa que eu não quero, o cara compra um Bitcoin, compra um Ether na Mint e ele acha que ele vai ficar rico em 2 meses. É tudo que eu não quero, tá? Por quê? Porque a gente não acredita que é isso que é o serviço que tem que fazer para um cara que quer investir no médio e longo prazo e que vai trazer benefícios financeiros para a vida do cara. Então, assim, muito conteúdo, segurança, obviamente, que, assim, é tecnologia que a gente desenvolveu e tem um grupo BTG Pactual por trás, né? E assim, e a gente está começando a Mint, eu digo assim, a gente está na pontinha do iniciozinho ali. Então, tem um roadmap grande aí, inclusive para começar a trazer coisas de NFT, de DeFi, que eu acho que, assim, eu acho que o Brasil, cara, tem alguma chance de ter um protagonismo grande no mundo cripto nisso aqui. Primeiro, pela sofisticação da nossa indústria e segundo, pela cabeça regulatória que a gente está no Brasil hoje. Então, assim, a Mint, a gente vem para ser nosso braço nesse mundo e para a gente poder, cara, trazer os benefícios da tecnologia de forma segura para os nossos clientes. No final das contas, é isso. Então, a gente começa com uma coisa que
resolver as dores atuais, mas já tem umas ideias aí, vamos falar assim, mais disruptivas para frente, para a gente trazer, assim, coisas novas, tá? Maravilhoso. Então, quem estiver iniciando nesse mundo, quiser investir com segurança... Mint.com.br, entra lá, o aplicativo está muito bacana. Mint com Y, né? Mint com Y, isso. A gente já tem 8 moedas já. Inclusive tá bacana, porque o dia eu tava brincando lá, a gente botou, na nossa última bateria, a gente botou o SDC, que é dólar, né? Sim. E eu falei, pô, cara, eu quis investir em dólar aqui, eu comprei dólar meia-noite. Outro dia eu fui e comprei dólar. Maravilhoso, né? Isso, então... E talvez quem esteja escutando tenham mais, porque a gente tá gravando isso em outro mês, né? Então talvez tenham mais do que 8 já. Com certeza vai ter, né? É bacana, e se tiver dúvida, liga pro suporte lá e tem muito conteúdo também para você tomar decisão de investimento. Pô, Portilho, só agradecimento, o papo foi muito bom. Se puder deixar redes sociais para as pessoas te encontrarem. Vamos lá, porque você ótimo. tem todo mundo que eu chamei aqui. Cara, como que tem fake no Instagram, né, bicho? Cara, esse é um problema das plataformas centralizadas, cara. Porque eu tô brigando com o Instagram e eles não recebem. Então fica, se alguém tá me vendo aqui do Instagram, cara, esse serviço de vocês não tá funcionando, tá? O cara identifica se tá falando coisa de política ou de Covid, mas um cara que copia todas as minhas fotos e faz um perfil igual ao meu, o Instagram não derruba. Eu tenho que mandar uma carta do banco pro cara derrubar meu perfil. E pior, ele não verifica você. Exato. Entendeu? Cara. Então, assim, o meu Instagram, falando nisso, é @anportilho, com LH. LinkedIn, André Portilho, também eu posto bastante coisa lá. São as principais que eu olho. Eu não sou um creator muito disciplinado não, tá, Thiago? Mas sim, sempre que dá eu ponho alguma coisa lá. Mas algo é certo, você não vai chegar no direct de ninguém oferecendo oportunidade de investimento, né? Obrigado, assim, a gente não entra no direct pedindo investimento e assim, não... E cara, geralmente as pessoas sérias não fazem isso. Exato. Se alguém te chamou no direct oferecendo coisas que parecem boas demais para ser verdade, geralmente o que é bom demais para ser verdade bom demais para ser verdade não existe, tá? Então, assim, não entra, corta e denuncia o perfil, porque o mundo tá cheio de golpe aí. Perfeito. Pô, só bora. Você que ficou conosco até aqui, muito obrigado pela sua presença, uma honra ter você como nosso espectador ou ouvinte. E só bora. Nos vemos nos próximos episódios.